Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Vamos dar início ao minicurso sobre vertebrados. Antes de assistir este vídeo, assista o minicurso sobre invertebrados, porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos aqui. Então, o último grupo que nós estudamos lá nos invertebrados foi o grupo dos equinodermos. Este grupo ele é grupo irmão dos cordados, que nós vamos estudar nesta aula. Ou seja, os equinodermos é o grupo mais relacionado evolutivamente aos cordados. Observem que os equinodermos são deuterostômios, tá? E os cordados também serão deuterostômios. Lembrem-se, os equinodermos são o primeiro grupo deuterostômio lá dos invertebrados. Professor, o que é um animal cordado? Um animal cordado é aquele que vai apresentar uma notocorda. Se você quiser uma definição mais exata, você pode dizer assim: os animais cordados são aqueles que durante seu desenvolvimento embrionário vão apresentar duas estruturas, um cordão nervoso dorsal e uma notocorda ocus. Aqui vocês têm uma imagem do desenvolvimento embrionário de um anfíoxo, que é um animal modelo. O anfíoxo ele é um cefalocordado, ele é muito interessante para estudar o desenvolvimento embrionário, tá? Então, aqui vocês observam essas duas estruturas, o cordão nervoso dorsal e a notocorda ocus. Certo, professor? Observem o seguinte, pessoal. Os vertebrados, eles fazem parte do grupo dos cordados. Nós temos aqui dois cordados que não são vertebrados. São eles os cefalocordados, que tem como representante um anfíoxo, que é aquele animal modelo ótimo para estudar o desenvolvimento embrionário ou embriológico. E aqui nós temos os urocordados, que tem como representante os tunicados. Certo? Bom, então nós temos cordados que não são vertebrados, né, professor? Exatamente. E os vertebrados, eles fazem parte dos cordados. Muito bem. Então, a partir deste ponto, nós temos a origem dos vertebrados. O que são animais vertebrados? São animais que apresentam crânio e coluna vertebral. Repito, o que são vertebrados? São animais que apresentam crânio e coluna vertebral, seja essa coluna vertebral reduzida ou não. Os dois primeiros grupos que surgem de vertebrados são o grupo Myxine, que tem como representante os peixes bruxa, e os Petromizontidas, que tem como representantes as lampreias. Pessoal, esses dois grupos eles são chamados de agnatos. Agnato significa não ter mandíbula. Então, tanto os mixines como os petromizontidas, eles não possuem mandíbula, por isso são chamados de agnatos. Beleza, professor. Depois dos peixes sem mandíbula, os mixines e os petromizontidas, nós temos a origem aqui dos peixes com mandíbula. Aos peixes com mandíbula, a gente dá o nome de gnatostomados ou gnatostômios. Tá? Então, daqui para baixo, todos os peixes eles vão ter mandíbula. Por isso serão chamados de gnatostômios ou gnatostomados. Certo. O primeiro grupo que surge aqui, no grupo dos gnatostômios ou gnatostomados, são os condrictes. Os condrictes são peixes com um esqueleto cartilaginoso, não mineralizado. Então, observem que nós temos aqui como representantes de peixes com esqueleto cartilaginoso os tubarões, as raias e as quimeras. Perfeito? Observem que aqui nós temos a origem dos peixes com mandíbulas e esqueleto mineralizado, porém os condrictes eles não possuem esse esqueleto mineralizado, e sim um esqueleto cartilaginoso. A partir daqui, nós temos a origem dos peixes pulmonados, né? Os peixes com pulmões ou derivados de pulmões. O surgimento desta característica é extremamente importante evolutivamente, porque permitirá lá no futuro o surgimento de animais que vão colonizar o ambiente terrestre. Vocês sabem que para colonizar o ambiente terrestre é necessário, a existência de pulmões. Isso é muito importante. Então, aqui nos peixes com pulmões ou derivados de pulmões, nós temos o grupo dos actinopteriges, actinopteriges, que são os peixes com nadadeiras raiadas. Nós temos também o grupo dos actinistias, que são os celacantos. E nós temos um grupo bem interessante,
que são o grupo dos dipnóis. Este grupo aqui apresenta peixes de fato pulmonados. Aqui a gente observa bem a característica deste grupo, né? Inclusive com o início do aparecimento aqui de membros, do que seriam membros, né? O desenvolvimento inicial aqui do que seriam membros. Isso é muito importante. Observem que após o surgimento dos condrictes, que são aqueles peixes com esqueleto cartilaginoso, nós temos o aparecimento dos osteíctes, que são aqueles peixes que vão possuir o esqueleto mineralizado, o esqueleto ósseo. Perfeito? Então, daqui para baixo você tem os osteíctes, peixes com esqueleto mineralizado, esqueleto ósseo. Certo, professor? Bom, vocês viram a questão dos dipnóis, né, que são os peixes pulmonados, e obviamente depois vocês têm o surgimento dos anfíbios. Observem que a partir deste ponto nós temos o surgimento de um grupo que a gente chama de tetrápodes. O que significa ser um animal tetrápode, professor? Significa ser um animal com membros digitados. Tetra vem de 4, podes vem de membros, tá? Então, são animais com 4 membros digitados, por isso tetrápodes. Quem são os animais tetrápodes? Os anfíbios, né, que tem como representantes as rãs, as salamandras. Os anfíbios são aqueles animais que apresentam uma vida dupla, né? Então, eles precisam muito da água para se reproduzir. E aí, nessa reprodução que ocorre na água, você tem a presença de uma larva, né, que vai se desenvolver na água, vai sofrer metamorfose, dar origem ao indivíduo adulto, e esse indivíduo adulto ele vai ter a capacidade de sobreviver no ambiente terrestre. Né? A larva dos anfíbios lembra muito um peixe, né? Lembra bastante um peixe. Então, os anfíbios são animais de vida dupla, que vivem na água, precisam da água para o desenvolvimento, para a sua reprodução, né, para o desenvolvimento da sua larva, e conseguem viver no ambiente terrestre na vida adulta. Perfeito? Aqui nós temos o surgimento, pessoal, ó, do grupo que a gente chama de amniota. Quem são os amniotas? Os répteis, as aves e os mamíferos. Professor, e o que é um animal amniota? Um animal amniota é aquele que apresenta durante o seu desenvolvimento embrionário um ovo com uma membrana amniótica. Então, são aqueles animais que vão apresentar no seu ovo uma membrana amniótica. Lembrem-se, os amniotas são os répteis, aves e mamíferos. E aqui nós temos os mamíferos, né, que tem como característica as glândulas mamárias, além dos pelos, né, pessoal? Então, as glândulas mamárias, elas vão servir para a produção de leite. O que é que vocês precisam lembrar de fato? Primeira informação, né, essencial. Os equinodermos são grupo irmão, né, dos cordados. Perfeito. Segunda coisa que vocês precisam lembrar, os equinodermos e os cordados são deuterostômios. Certo? O que são animais cordados? São aqueles que apresentam a notocorda. Se eu quiser dizer de uma forma mais elaborada, eu posso dizer que são animais que durante o seu desenvolvimento embrionário vão apresentar duas estruturas, a notocorda e o cordão nervoso dorsal ocos. Perfeito, professor. Qual é a próxima informação que eu preciso saber? Vocês precisam saber, né, quais são os dois grupos que são cordados, mas que não são vertebrados. São eles, os cefalocordados e os urocordados. Certo. Próxima informação super importante. Quem são os peixes agnatos? Ou seja, os peixes que não possuem mandíbula. São os mixines e os petromizontidas. Lembrem-se que esses dois grupos aqui, os mixines e os petromizontidas, eles apresentam crânio, tá? E apresentam a coluna vertebral bem reduzida. Perfeito, professor. Próxima informação extremamente relevante. Quem são os gnatostomados ou gnatostômios? São aqueles peixes que vão apresentar a mandíbula, daqui para baixo, né, pessoal? Os gnatostomados ou gnatostômios são daqui para baixo. Certo. Próxima pergunta. Quem são os peixes condrictes? E o que significa ser um peixe condricte? Bom, os condrictes, eles são aqueles peixes com esqueleto cartilaginoso, não mineralizado, tá? Condricte significa justamente isso, ser um peixe com esqueleto cartilaginoso. E nós temos aqui como exemplo os tubarões, as raias e as quimeras. Com pulmões ou derivados de pulmões, eles vão ser extremamente importantes evolutivamente,
porque eles vão permitir futuramente, né, a colonização do ambiente terrestre, a ocupação do ambiente terrestre, a sobrevivência no ambiente terrestre. E aí lembrem-se deste grupo aqui, os dipnóis, né, que são peixes pulmonados que já começam a desenvolver estruturas que já lembram bastante membros. E aí, ó, vocês devem lembrar quem são os tetrápodes. Bom, os tetrápodes são aqueles animais que apresentam 4 membros digitados. São eles os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Próxima informação super relevante, professor. Quem são os aminiotas? Bom, os aminiotas são aqueles animais que vão apresentar um ovo com a membrana amniótica. São eles os répteis, as aves e os mamíferos. Perfeito? E os mamíferos são aqueles animais que vão possuir glândulas mamárias, além de pelos, e essas glândulas mamárias elas têm a função de produzir leite. Tem uma dúvida muito comum que os alunos costumam ter, que é o seguinte: quando eu digo que os condrictes são os peixes com esqueleto cartilaginoso, eles me perguntam assim: professor, e os mixines e os petromizontidas, eles também possuem esqueleto cartilaginoso? Porque o senhor diz que eles vão apresentar um crânio, né, e uma coluna vertebral que é reduzida. Tá? No caso, a coluna vertebral destes dois grupos aqui é bem reduzida e eles vão ter a presença do crânio. Mas esse crânio e essa coluna vertebral reduzida serão cartilaginosos? E a resposta é sim, tá, pessoal? O crânio e a coluna vertebral reduzida são cartilaginosos nestes dois grupos aqui também, certo? Para reforçar o conhecimento de vocês, vejamos aqui esta imagem. Né? Aqui você tem o surgimento dos peixes pulmonados, né? E a partir deste ponto você tem aqui o surgimento do grupo dos tetrápodes, né? Que são os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O que são animais tetrápodes? São aqueles animais que vão apresentar membros digitados, 4 membros digitados. Né? A partir deste ponto, você tem um surgimento dos aminiotas. Quem são os aminiotas? Os répteis, as aves e os mamíferos. O que é um animal aminiota? Bom, são aqueles animais que vão apresentar no seu ovo a membrana amniótica. E aqui vocês observam, né? Aqui nós temos os mamíferos, aqui os répteis, no caso representados por lagartos, cobras e os crocodilos também, né? E aqui você tem as aves. A principal característica das aves é justamente a presença das penas. Aqui você tem aqui como representantes o grupo dos avestruzes e aqui o outro grupo ao qual faz parte os gaviões e as outras aves. Uma outra dúvida bem comum que os alunos gostam de me perguntar é o seguinte: professor, como é que um grupo de peixes pulmonados ancestrais dá origem aos anfíbios? Como assim? E eu sempre costumo mostrar esta imagem aqui, ó. Aqui a gente pode observar a vida dupla de um anfíbio, no caso aqui de uma rã. Como assim vida dupla? Os anfíbios, eles precisam da água, eles necessitam da água para se reproduzir. Então aqui você observa, né, a ocorrência dessa reprodução que se dá na água. A rã ela vai liberar vários ovos na água, cada pontinho preto deste daqui, envolvido por uma camada gelatinosa sem casca, é um ovo. Então, aqui você tem vários ovos. Cada ovinho desse ele vai dar origem a uma larva que a gente chama de girino. E aí observem esta larva. Observem com carinho. É uma larva que vai possuir uma cauda similar dos peixes. Tá? É uma larva de anfíbio. Mas ela possui uma cauda bem similar dos peixes. Ela vai nadar na água, tá? E também possui brânquias. Brânquias são estruturas que os peixes usam para respirar, né? Para trocar gases com a água. Então é uma estrutura presente nos peixes. E aí observem que essa larva ela vai se desenvolvendo. O girino ele vai se desenvolvendo. E olha só o que acontece, pessoal. Essa cauda, que lembra muito a cauda dos peixes, ela vai ser reabsorvida. As pernas locomotoras, os membros, eles vão se desenvolvendo nessa larva, tá? E aqui você observa bem o que seria um intermédio embrionário, né? Entre os peixes e os anfíbios. É como se um peixe, uma larva que a gente chama de zirindo, ela vai sofrendo metamorfose, ela vai mudando e adquirindo todas as características de um anfíbio. Inclusive, as brânquias elas vão ser reabsorvidas, tá?
E os pulmões eles vão começar a se desenvolver para que esse animal possa sobreviver agora no ambiente terrestre. Então essa imagem é espetacular. Aqui vocês observam, esta imagem aqui, os adultos retornam à água sempre, né, para acasalar. O macho segura a fêmea e estimula a liberar os ovos. Os ovos são depositados e fertilizados na água. A fecundação aqui é externa, né, ocorre na água. Eles possuem uma cobertura gelatinosa. Os ovos eles vão possuir uma cobertura gelatinosa, mas que não tem casca. Eles precisam ficar na água justamente porque eles secariam no ar. Pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre a evolução dos vertebrados a partir desta aula. Um grande abraço e até a próxima.